E aí pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um vídeo e hoje vamos falar dela, Itaúsa. Será que voltamos a enxergar boas oportunidades para a empresa? E os bons dividendos vão voltar? Bom, alguns indícios apontam que sim, pode ser, mas não será da noite para o dia, né? Então vamos falar aqui, vamos comentar aqui alguns fatos e também algumas opiniões. Como sempre, né, eu trago aqui uma visão otimista para as empresas e hoje Itaúsa. Me conta aí se você tem as ações da Itaúsa. Aproveita aí para se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder os próximos conteúdos. Eu, particularmente, tenho as ações da empresa aqui na carteira do canal, onde nós fazemos o estudo. E é sempre bom lembrar, né, que isso aqui não é nenhuma recomendação, não é motivo para você comprar só porque eu tenho as ações da empresa. Então vamos lá. Primeiro ponto, cotações. Vejam aí, né, que em poucos dias nós tivemos aí uma queda forte, né, aproximadamente 20%, e já estamos bem perto aí do susto lá da pandemia em 2020. Olhando aqui para o preço-lucro, as ações negociando aí mais de 30% abaixo da média histórica e o preço sob valor patrimonial negociando aí em mais de 20% abaixo da média. Então, já são indícios aí de ações baratas e em contrapartida a rentabilidade da empresa nas máximas, entregando aí um ROI superior a 20%. Então, historicamente, sempre foi uma empresa lucrativa, muito estável, né? Exceto aí 2020 por conta do Covid e tudo aquilo que interferiu bastante, principalmente aí nos lucros dos bancos. Mas fora isso, sempre foi muito estável. Voltando à tese do desconto, né, isso ganha força olhando aqui para o valor de mercado das empresas investidas pela Itaúsa, né, em comparação aí com o valor de mercado da Itaúsa. Esses números aí são até o fechamento aí do terceiro trimestre, mas segundo as próprias informações aí no release da empresa, seria um desconto aí de mais de 26%, que basicamente seria, né, olhar aí o valor de mercado das empresas investidas, o somatório dá um valor superior ao valor de mercado que a Itaúsa vale hoje. E nesse ponto fica a pergunta no ar: por que o mercado não enxerga isso? Por que o mercado não precifica esse desconto? Se a gente olhar aqui para o portfólio atual da empresa hoje, é bem diversificado. Apesar, né, de ainda ser grande a participação no Banco Itaú, né, que reflete a maior parte aí do resultado da Itaúsa, mas tirando o Banco Itaú nós temos aí 3 empresas listadas em bolsa aqui no Brasil, né, a Dexco, Alpargatas e a CCR, e olhando historicamente para os números dessas empresas, elas vêm melhorando os resultados, além aí, né, do Banco Itaú que volta a registrar lucros próximos aí das máximas antes da pandemia. A XP já é de conhecimento do mercado, que a Itaúsa vai se desfazendo aos poucos aí da participação, vendeu recentemente, né, mais uma parcela aí na empresa e agora está detendo aí pouco mais de 6% na XP. Aqui a tese é o que? Reduzir a alavancagem e talvez isso possa se traduzir em mais dividendos em 2023, 2024 em diante, mas já já a gente chega lá nesse ponto. As outras 3 empresas não listadas em bolsa ainda, a gente destaca Copa Energia e NTS, que reportaram um crescimento importante nesse último trimestre. Temos também a Egea, né, do saneamento, que teve queda nesse trimestre, mas na comparação de 9 meses está em alta aí nos resultados. Então, de modo geral, né, olhando aí para os investimentos da Itaúsa, até aqui têm sido bem acertados. Basta ver os números consolidados da Itaúsa, né? A gente vê que retomou aí os lucros, indo para o segundo ano consecutivo de alta no resultado. E observem só, né, que é um lucro maior do que o recorde de lucros que foi antes da pandemia em 2019. E aí eu volto às cotações, né? Vejam que nesse mesmo período, em 2019, as cotações estavam oscilando ali entre 12 e 13 reais. E hoje, com lucros muito maiores, as cotações estão abaixo dos 9 reais. Nós temos aí um vilão nessa história, né? Um vilão aí das cotações, talvez, né? Vamos colocar dessa forma,
E talvez a queda dos dividendos, especificamente, né, a queda do payout da Itaúsa, seja um desses vilões. Então a gente tinha ali, né, entre 2018 e 2019 um payout nível setor elétrico, né, um payout bastante alto, acima aí dos 70%. Então, como era uma ação carta marcada, né, em carteiras para dividendos, com a mudança na política de remuneração da empresa, e quando você olha aí dentro do setor financeiro e busca por oportunidades para dividendos, desde a pandemia para cá, nós sempre tivemos aí opções melhores para essa finalidade, né? Empresas aí no setor financeiro pagando muito mais dividendos do que a Itaúsa e, teoricamente, né, com a mesma segurança aí do investimento. Então pode ser aí o grande descontentamento aí dos investidores em relação às ações de Itaúsa. Mas para quem olha para frente, está posicionado na empresa ou está estudando a empresa, o que nós temos aí para 2023 em diante para a Itaúsa? Eu acredito, né, que a continuidade de bons resultados das empresas investidas, né, a CCR, por exemplo, né, que teve a conclusão recente do investimento feito aí pela Itaúsa. Eu acredito que em 2023 nós já vamos ter números aí mais abrangentes no balanço da Itaúsa, talvez até agora já, né, no quarto trimestre aí já deve ter um reflexo maior no balanço. A alienação da XP também, né, conforme já falamos aqui, a empresa vem se desfazendo aos poucos, vai ficar só com Itaú dentro do setor financeiro, compondo aí o seu portfólio, e com isso, né, vai reduzir a alavancagem, né, essa venda da XP vai contribuir para isso, possibilitando mais investimentos ou pagamento de dividendos, quem sabe, né? Então, como já sinalizou o próprio CEO da Itaúsa, né, a empresa está passando por um momento de investimento, o próprio Banco Itaú tem focado em carteira de crédito, ou seja, está certo, né, não tem nada errado aí, o banco está olhando lá na frente, é isso que dá perenidade aos bancos, é carteira de crédito que move a curva, e a Itaúsa hoje, né, pode-se dizer que ela está de fato fazendo aí o seu papel de holding. É isso que uma holding faz, investe em outras empresas, busca diminuir a dependência de linhas de negócio específicas, né, e hoje ela ainda é muito dependente aí do Banco Itaú. Uma holding, né, deve buscar de fato estar exposta ao PIB, e se você ver a composição de empresas da Itaúsa hoje, ela está de fato, né, se expondo a setores estratégicos aí dentro do nosso PIB. Então são vários horizontes, né, desde aumentar a participação em empresas, adquirindo novas participações e até mesmo, por que não, futuros IPOs dentro do portfólio da empresa, né? Por que não pode acontecer aí mais à frente? Isso é apenas uma hipótese, né? As holdings geralmente elas buscam esse tipo de estratégia junto às empresas investidas. Já tivemos, né, rumores lá atrás, né, de que a empresa iria aumentar o seu leque de investimentos, ela vem fazendo isso. E em relação a dividendos, o que muita gente se pergunta, né, tem chance de aumentar os dividendos? É como eu acabei de falar, né, os planos da empresa sinalizam que sim, apesar que não vai ser da noite para o dia. Mas provavelmente, né, nós vamos ter aí o Banco Itaú lucrando muito em 2023, ele ainda representa a maior parte aí do lucro da Itaúsa, deve continuar assim aí, possivelmente para o resto da vida, né? Então, melhorando os dividendos de Itaú, melhora também os dividendos de Itaúsa, né? O payout, que é o principal ponto aí de reclamação dos investidores, que caiu para o mínimo, pode voltar para perto aí dos 40% que eram antes, né? Isso aí são palavras do próprio presidente que tem defendido isso, e nas palavras dele, né, no horizonte aí para o médio prazo. Então nós poderemos aí estar falando de algo a partir de 2024, talvez, né, onde a empresa já deve ter se desfeito aí da sua participação na XP, já deve ter reduzido bastante a alavancagem, e os investimentos feitos atualmente, né, já estarão aí mais consolidados. Então a empresa talvez já vai estar num momento mais propício aí para remunerar o acionista. Então eu acho que a tese de investimento em Itaúsa hoje é aquela, né, que eu sempre comento aqui, crescimento com dividendos de brinde, né, e aí ponderando o desconto das ações, né, em cerca de 20% ou mais,
e o pagamento de dividendos, né? Mesmo que ainda baixos, é um dividendo recorrente, então você tem uma ação com potencial de valorização, uma empresa com um grande potencial de crescer ainda mais, ao mesmo tempo em que paga dividendos recorrentes, né? Tendo em vista que o Banco Itaú está olhando crescimento, tá pessoal? E as demais empresas investidas também. Então, na minha opinião, para quem é o investimento em Itaúsa, será que vale a pena investir na empresa? Olha, eu acho que para o investidor iniciante, que geralmente é a maior parte do meu público, e que investe com pouco dinheiro principalmente, eu acho que Itaúsa faz sentido. Por quê? Diversificação é a palavra. Ou seja, com menos de R$10 você está investindo em setor financeiro, saneamento, varejo, transporte e infraestrutura, além de energia. Tudo isso em Itaúsa. Ou seja, nós temos aqui uma facilidade de investimento. E também, né, para o investidor que já tem um capital maior também e consegue comprar mais ativos, ainda assim eu vejo interessante, pois pode ser uma oportunidade de valorização dos papéis, se couber dentro da sua estratégia, se antecipar, aproveitando aí que os preços estão talvez oferecendo aí a maior oportunidade talvez nos últimos 5 anos, né? Então é um ativo, é uma ação em que eu sigo otimista, né? Eu não acho que seja um ativo ruim, muito menos é um ativo para a gente ficar insatisfeito, muito pelo contrário, pode estar aí num dos melhores momentos hoje, olhando para resultado e preço aí das cotações, então eu sigo otimista. Vamos seguir acompanhando, vamos seguir estudando, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre Itaúsa. Deixa aí para mim nos comentários. Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima.